Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 1 a 18, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subam para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado e bendito, como é bom cantarmos louvores a Ti, como é bom participarmos da igreja, Senhor. Que privilégio temos de fazer o que faremos por toda a eternidade, cantar na Tua presença, e será em uma situação muito melhor, pois veremos o Senhor face a face, adoraremos ao Senhor e viveremos para sempre diante do Senhor. Mas enquanto estamos nesse mundo, precisamos da direção do Teu Espírito Santo, ouvir a Tua palavra. Então fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite, que o Senhor seja exaltado, glorificado em tudo que faremos, e que possamos sair daqui essa noite convictos de que, como filhos de Deus, temos o Senhor ao nosso lado, pois Cristo Jesus, Teu Filho, nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa é a nossa certeza e esperança, que essa esperança seja renovada nessa noite em nossos corações e mentes. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Chegamos à quarta mensagem e última dessa série que eu batizei Encontros com Jesus. Estamos avaliando vidas que os evangelhos nos revelam que foram transformadas ao se encontrarem com Cristo. Vimos lá atrás um encontro que não é muito mencionado por ser breve, mas é muito impactante, de Jesus com Natanael, João capítulo 1, aquele homem que foi cético ao saber que anunciaram a ele, Filipe anunciou a ele que vinha o Messias de Nazaré, mas ele foi lá e teve um encontro que mudou a sua vida. Depois vimos 2 encontros muito marcantes, e como eu mencionei quando preguei há 2 semanas atrás, o autor Timothy Keller, no seu livro Encontros com Jesus, no qual tenho baseado para essas pregações, Timothy Keller fala que esses 2 encontros devem ser vistos juntos. Um em João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, um dos principais dos judeus, dos fariseus, e depois o encontro de Jesus com a mulher samaritana, logo a seguir, no capítulo 4, também do Evangelho de João. Esses 3 primeiros encontros, das 2 primeiras mensagens, mostram pessoas que conheceram Jesus e foram transformadas por esse encontro. E aí, na semana passada nós vimos o encontro de Jesus com 2 mulheres
que já conheciam Jesus, que eram amigas de Jesus, Marta e Maria, na ocasião em que estavam chorando, lamentando a morte de seu irmão Lázaro. E hoje, novamente, veremos o encontro de Jesus com uma mulher, não com duas, uma mulher, Maria Madalena, assim como na semana passada, diante de um túmulo, mas aqui não o túmulo de Lázaro, mas o túmulo do próprio Senhor Jesus Cristo. E assim como foi no encontro de Jesus com Marta e Maria, que houve uma ressurreição, aqui Maria encontra não com Lázaro ressurreto, mas com o próprio Cristo ressurreto, num encontro que eu creio que mudou certamente a sua vida para todo sempre. Então voltemos nossos olhos para esse texto, nessa última mensagem desse último encontro, de uma mulher que, assim como Marta e Maria, já tinha tido um primeiro encontro com Jesus, que talvez assim como eu ou você, já tenha tido a sua experiência. O diácono Zé Paulo, na ministração dos louvores, trouxe um cântico que ele falou: lembre-se de quando o Senhor te alcançou, da maravilhosa graça, daquelas experiências iniciais que você teve com o Senhor. E talvez você tenha relembrado, eu relembrei, eu pensei em algumas coisas, mas quem sabe nessa noite o Senhor Jesus Cristo está te chamando para ter um novo encontro com Ele. Não um novo encontro com Ele como Salvador, pois se Ele já te salvou, nós já nos encontramos e fomos salvos pelo seu sangue. Mas um encontro como aquele que nos renova as forças, aquele que nos dá alegria, aquele que amplia as nossas perspectivas, como aconteceu nesse encontro relatado de Jesus com Maria Madalena. Antes de entrar no encontro propriamente dito de Jesus com Maria Madalena, o que estava acontecendo aqui? Jesus foi morto, crucificado, e ele foi sepultado numa gruta e colocado uma grande pedra na entrada. E logo no primeiro dia da semana, de madrugada, ainda escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Irmãos, tenta imaginar isso. Alguém é sepultado e você vai lá prestar alguma condolência, não rezar pelos mortos, nós não cremos que a Bíblia nos oriente, nem autorize a isso, mas você vai lá visitar, talvez para relembrar, e chega lá. No Rio de Janeiro, talvez você se defronte com isso, mas por motivos não como o de Maria, né? Porque há até ladrões de corpos no Rio de Janeiro, que vivem numa cidade muito complicada, precisamos orar. Então, se chegar, talvez alguém chegue num cemitério no Rio de Janeiro e veja um túmulo aberto, não imagine que a pessoa ressuscitou. Cidade difícil essa nossa, mas oremos pela nossa cidade, que temos que ter esperança que Deus pode mudar a nossa sorte. Mas imagina você chegar ali e o sepulcro aberto, aquela grande pedra que foi rolada ali para a entrada, não estava mais lá. Maria ficou assustada. E o que ela fez? Ela foi chamar os discípulos, versículo 2 nos revela isso. Foi até onde estava Simão Pedro e João, que não se revela aqui, mas sabemos que é João, aquele a quem Jesus amava, e diz que tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Aí começa a desenhar um pouco do que a gente vai ver daqui a pouco. Olha a convicção de Maria. Maria não chegou para eles e falou assim: o que será que aconteceu? O que pode ter acontecido que o túmulo estava aberto e o corpo de Jesus não estava lá? Ela já chegou com uma convicção pronta. Guarde isso. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Lê essa frase que Maria Madalena afirmou aqui no versículo 2 em voz alta comigo. Tiraram o Senhor do... Todos juntos, espera aí, foi um bom ensaio, agora para valer. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Essa era a convicção dela. Para ela foi isso que aconteceu. Pedro e João foram. Quando chegaram lá, diz aqui o versículo 6, Simão Pedro seguindo João, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Olha que curioso, irmão. A cabeça deles deve ter, com perdão da expressão, fritado, deve ter, os miolos ali devem ter bagunçado, porque, meu Deus, realmente, o que essa mulher falou é verdade, a pedra foi tirada do lugar, o corpo de Jesus não está ali, mas o que pode ter acontecido? Se alguém foi roubar o corpo de Jesus, a pessoa seria tão minuciosa a ponto de levar um corpo e dobrar as vestes e botar bonitinho. Já viu um ladrão cuidadoso assim? Pelo menos não é algo comum. Então devem ter pensado, o que aconteceu? O corpo não está lá, mas as vestes estão arrumadas. E Pedro, certamente ao ver aquilo, ficou refletindo. Diz João no versículo 8 que ele entrou também. E o versículo 9 nos explica, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Mas será que Jesus tinha dito isso para eles? Será que Jesus tinha ensinado que ia ressuscitar dentre os mortos? Será que Jesus tinha falado para eles, olha, é necessário que eu morra e depois de 3 dias eu vou ressuscitar? Será que Jesus tinha falado isso para eles? Tinha.
e não somente uma vez, mas várias. Vou mostrar para você somente algumas citações que nós encontramos no Evangelho segundo Marcos. Volte um pouco, algumas páginas da sua Bíblia para Marcos, capítulo 8. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, apenas o versículo 31. Marcos 8, 31, e deixa a sua Bíblia aberta em Marcos. Diz assim, palavras de Cristo. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Irmãos, olha o que nós lemos. Aqui está falando que Jesus falou isso para os discípulos, que ele seria rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seria morto e depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Como se não bastasse, vá para o capítulo 9, versículo 30. 9, 30 a 32. E tendo saído dali, passavam pela Galileia. E Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, novamente, palavras de Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isso e tinham medo de perguntar qual era o dia em que Maria Madalena foi no sepulcro. Nós lemos lá no início do texto de João, capítulo 20. Qual era o dia? Então, mas qual era o dia da semana? Primeiro dia da semana. E quando Jesus morreu? Então era o 3º dia. E Jesus tinha falado, no 3º dia eu vou ressuscitar. E mais um texto, capítulo 10, versículo 33. Novamente, Jesus chama os 12 para o lado e começa a revelar-lhe as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo, versículo 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Leia a última frase comigo do versículo 34. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Aqui estão os 12. Talvez você fale, Maria Madalena sabia disso? Eu creio que sim. Mas aqui está falando dos 12. Certamente Simão, Pedro e João estavam lá. Então Jesus ensinou em diferentes ocasiões. Ele foi claro. Ele não falou por parábolas. Ele não falou por alegorias, que é algo que não é muito bom, que aprendemos hoje pela manhã, numa excelente aula ministrada pelo irmão Nelson. Ele falou de forma explícita. O Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser morto, o Filho do Homem vai ressuscitar ao 3º dia. Quer que eu aprenda alguma coisa, irmãos? A gente precisa de algo mais do que de um conhecimento. Conhecimento é muito importante. Os irmãos que são aqui da igreja sabem como valoriza a gente estudar, a gente se aplicar, né? A gente se procurar desenvolver os dons que Deus tem nos dado. A nossa fé é uma fé racional. Nós podemos dar razão à nossa fé. Eu preguei sobre isso na quinta-feira na Igreja da Freguesia. 1 de Pedro 3,15 fala, se alguém te questionar, você precisa dar razão da esperança que há em vocês. 1 de Pedro 3,15. Mas a nossa fé, ela é racional, mas ela não é somente racional. Tem algo mais. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de ponta a ponta. Tem pessoas que leem a Bíblia nas línguas originais. Tem pessoas que têm doutorado em línguas, em literatura bíblica e não têm fé. Então o conhecimento é importante, mas há algo mais. A fé é importante lermos, aprendermos, estudarmos, nos aplicarmos, mas há uma operação espiritual, sobrenatural, que somente Deus pode fazer para que a fé brote. Lembre-se do que diz Paulo aos Efésios, em Efésios capítulo 2, ele diz, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Um morto não pode voltar à vida por si próprio. Para ele voltar à vida, alguém precisa da vida de fora. Então, nós podemos ouvir o Evangelho, entender as coisas, mas para a gente realmente ter a fé em Jesus Cristo, a gente precisa dele até para isso. A gente precisa que Deus nos conceda essa fé. E não é à toa que Paulo, lá em Efésios 2 também, ele diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que homem nenhum se glorie. Então, Deus nos dá a fé para que isso que nós ouvimos, vez após vez, se torne realidade em nossas vidas. Eles ouviram.
Mas na hora que Jesus foi morto, foi preso, foi açoitado, foi morto, foi crucificado, morto, sepultado, eles não concatenaram, não juntaram as peças. E por isso eles estavam tristes. Antes de voltar para João, já que estamos aí em Marcos, vá ao capítulo 16, porque ele nos dá uma informação interessante sobre essa mulher. João 16, versículo 9. É um texto que até alguns manuscritos não estão na Bíblia, mas João 16, 9 nos dá uma informação que eu creio ser fidedigna e interessante sobre Maria Madalena. João 16, 9. Vendo Jesus ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha o quê? Expulsado 7 demônios. Essa mulher era possessa por demônios. Essa mulher era a habitação de demônios. E aí Cristo a libertou dos demônios e ela seguiu Jesus e deve ter ficado muito triste, muito consternada com a morte do Senhor. E ela foi lá ao terceiro dia e encontrou o sepulcro daquela maneira. Então esse é o contexto. Jesus falou mais de uma vez, Jesus falou pelo menos 3 vezes, eu creio que mais, mas ainda assim os seus discípulos, quando aconteceu, não creram. E não é assim com a gente. Talvez a gente sabe o que a Bíblia diz, a gente sabe as promessas de Deus, a gente sabe que o Senhor promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como está lá em Mateus 28, 20, mas ainda assim, por vezes a gente questiona, será que Deus mesmo está comigo? Será que o Senhor mesmo está me ajudando? Está me abençoando? Mas vamos voltar lá a João, capítulo 20. Eu queria chamar a atenção para o encontro de Maria Madalena com Jesus, mas antes, um outro encontro que Maria Madalena tem antes de ter o encontro com Jesus. João 20, versículo 11. Diz assim, os discípulos voltaram outra vez para casa, versículo 10, versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Maria estava chorando muito. Imagina como era a vida dessa mulher, eu não sei. Dominada por 7 demônios. E 7 é um número na Bíblia que muitas vezes é simbólico. Não é alegórico, né, Nelson? É simbólico, ou tipológico. Aprendemos de manhã. Então, não quer dizer que necessariamente eram 7 capetas lá que você ia perguntar e entrevistar, como alguns fazem. A Bíblia não nos autoriza a fazer entrevista com o diabo. Mas é capeta 1, capeta 2, capeta 3. Mas essa mulher era dominada por demônios. Talvez por muitos demônios. Como era a vida dessa mulher? Que vida indigna, que vida miserável, porque o diabo ele quer acabar com a imagem de Deus no ser humano. Ele humilha, ele estraga, ele faz tudo de ruim para que a pessoa senta-se arrastada no chão, arrastada na lama. E essa mulher tem um encontro com Jesus, é liberta dos demônios, vive uma nova vida e agora Jesus morre. Ela estava triste, ela estava sem esperança, ela estava tomada pelas lágrimas. E ela chega ali e vê 2 homens vestidos de branco, 2 anjos. E olha o que diz o versículo 13. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Já observou como Deus ele é didático e por vezes ele usa de perguntas para nos despertar reflexão? Não é à toa que os dedicados irmãos puritanos produziram catecismos que são ensinos da fé. E muitos deles são baseados em perguntas e respostas. Faz uma pergunta e a pessoa responde para despertar a sua imaginação e te fazer aprender de forma melhor. Vemos isso frequentemente nas Escrituras. Deus faz perguntas. O nosso Deus é um Deus que faz perguntas. Ele quer que a gente pense, que a gente reflita e que a gente fale com os nossos próprios lábios o que está acontecendo. Você acha que os anjos não sabiam por que Maria Madalena estava chorando? Os anjos não sabiam que aquela mulher que seguia Jesus, que foi liberta de demônios, estava amarga, chorando, triste pela morte do Senhor. Eles sabiam. Mas Deus é um Deus que faz perguntas, pois Ele gosta de ouvir dos nossos lábios aquilo que está no nosso coração, irmãos. E ao fazermos isso, isso ajuda a gente até a organizar as nossas próprias ideias. Quer ver outros exemplos? Vá comigo rapidamente aí em Gênesis capítulo 3, o relato da queda. Quando a queda do primeiro casal. Aqui a gente está falando que os anjos fizeram perguntas, mas agora o próprio Senhor pergunta ao primeiro casal em Gênesis 3. Abre rapidinho em primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, versículo 9.
diz assim: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Onde você está? Versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus novamente fez o quê? Perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Deus não sabia que eles haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Claro que sabia. Mas Deus perguntou para ouvir a confissão dos lábios do próprio Adão. E ele foi muito escorregadio, né? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher o quê? O que é isso que você? Uma nova pergunta. E o restante da história você conhece. Para a serpente, Deus não pergunta não, ele já vem logo com o juízo definitivo, falando que o filho da mulher, o descendente, não é hoje, o descendente, já uma promessa messiânica, esmagaria a cabeça da serpente. Jonas, avance na sua Bíblia. O profeta mal-humorado, que não queria que Deus salvasse os ninivitas, em Jonas capítulo 4. Alguns pensam que Jonas ficou com medo dos ninivitas, talvez ele tenha medo porque era um povo extremamente violento. Mas ele revela a motivação do seu coração, porque ele não queria que aquele povo mau, ímpio, inimigo do povo de Deus, fosse salvo. E ele fala isso para Deus. Deus, tu és bondoso, compassivo, tardio em se irar, grande misericórdia. Ele sabia que Deus não ia trazer juízo se aquele povo se arrependesse. E olha o que diz Jonas 4:4. Jonas 4:4. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Eu, quando me converti, era muito nervosinho, irmãos. Eu já era antes, né? Deus foi tratando meu coração. E aí, frequentemente, esse versículo vinha à minha mente. É razoável essa tua ira? Quando vier vontade de falar alguma coisa, de enganar alguém, de fazer alguma coisa, tudo bem, não é razoável. Amém, Senhor. Então, essa pergunta de Deus é fundamental. É razoável essa tua ira? Tem motivo para você ficar com essa raiva toda? E mais à frente, Deus novamente pergunta, no versículo 9, quando Jonas ficou muito contente que Deus fez nascer uma planta, e a planta morreu. Aí ele ficou falando que é melhor morrer do que viver, ficou brabo com Deus. Aí no versículo 9, Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Deus é um Deus que faz perguntas. E eu digo mais, nós precisamos de pessoas que nos façam esse tipo de pergunta. Pessoas que amem ao Senhor, pessoas de muita confiança, que também tenham coragem de nos fazer perguntas que nós precisamos ouvir, refletir e responder para revelar o que vai no nosso coração. Voltando lá, João capítulo 20. Então o anjo perguntou: qual é o motivo? Por que você está chorando? Volte lá para João capítulo 20, por gentileza. Versículo 13. Então eles perguntaram, os anjos: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela respondeu: acho que levaram. Ela respondeu: talvez tenham levado. Ela respondeu: sei lá, aconteceu um terremoto e tirou a pedra e Jesus, o corpo dele foi lançado para algum lugar. Ela tinha certeza de que tinham roubado o corpo de Jesus. E aqui, irmãos, eu aprendo que a gente tem que estar disponível, disposto a rever as nossas convicções mais profundas. Mesmo na igreja, Maria tinha sido liberta por Jesus. Maria tinha caminhado por Jesus. E Maria tinha certeza que tinham roubado o corpo de Jesus, que ela não falou para o anjo: eu acho que aconteceu isso, ou talvez tenha acontecido isso, ou perguntou ao anjo: eu não sei. Sabe o que aconteceu, que Jesus não está aí? Ela foi categórica: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Então, na nossa caminhada com Cristo, tem hora que a gente é convicto. Eu tenho certeza disso. E às vezes Deus quer nos dar uma desmontada para a gente ver que as nossas convicções não são tão verdadeiras como a gente acha. Às vezes em relação à igreja, às vezes você tem convicções que a igreja tem que ser de um jeito, e só pode ser assim, e Deus está te moldando para mostrar que pode ser diferente. Ou talvez em relação ao casamento: não, porque eu nasci assim, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, tem que ser assim. Será que você não está aberto a pensar, rever as suas convicções mais profundas? Mas após o encontro com os anjos, Maria tem um encontro com Jesus. Olha o que diz o verso 14. Depois de dizer isso, ela se virou para trás. E quem ela viu em pé?
viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. O que Jesus vai fazer? Versículo 15. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? Mesma pergunta dos anjos. Só que Jesus acrescentou: a quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu levarei. Olha a certeza de Maria Madalena. Ela tinha certeza de que alguém pegou o corpo de Jesus e levou. E ela, achando que aquele era o jardineiro, ela falou: se o Senhor tirou, me diz onde está que eu quero ir lá pegar. Jesus estava diante dela. E nada contra os jardineiros, é uma profissão legítima e louvável, até gera beleza, cuidado. Mas ela estava diante de Jesus e estava achando que era um simples jardineiro. E a sua convicção era tão arraigada que ela tinha certeza que alguém pegou e podia ter sido ele. Cara, então me fala logo onde você pegou o corpo e botou, porque eu quero ir lá ver. Só que ela estava diante de Jesus. Quantas vezes na nossa vida o Senhor está diante de nós, falando abertamente aos nossos corações, e a gente acha que é o jardineiro. Não, mas será que é Deus? Foi o plano de saúde que ligou para mim, né, Nelson? Foi o plano de saúde que ligou para mim, ficou me ligando, até que ele viu que Deus usou o plano de saúde para, que é um milagre, plano de saúde, querer fazer alguma coisa em prol de alguém, e com isso descobriu, como ele testemunhou, uma massa que estava no seu intestino, e foi retirado um pólipo sem causar maior problema, que poderia causar depois. Então Deus usou essas circunstâncias para abençoar o filho dele e a sua família. Então, por vezes, Deus está diante de nós, Deus está falando conosco pela sua palavra, por uma oração, por alguém que te manda uma mensagem, por um louvor, por uma pregação. Deus está falando e a gente está achando que é o jardineiro. Não duvide que Deus fala ainda hoje. Não ache que é o jardineiro, nem fique arraigado às suas convicções. Não, mas roubaram o corpo. Foi você, jardineiro, que roubou? Ela estava diante de Jesus. Às vezes a gente se acha, mas se fosse comigo, né? Se eu estivesse lá, claro que eu ia reconhecer que é Jesus. Você tem certeza disso? Eu não tenho. Volte comigo um pouco na sua Bíblia, em Lucas capítulo 24, em que vemos um relato semelhante. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Inclusive, esse foi o texto ministrado pelo pastor Marco, lá de Copacabana, ontem no presbitério. Uma vez por mês está acontecendo um presbitério aos sábados. E ontem estivemos lá. O pastor Marco falava sobre esse texto. Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús. Só para reforçar o que eu falei antes, olha o que acontece no versículo 17. Fala do versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele fez o quê? Novamente? Aí, de novo, Jesus fazendo perguntas. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Gente, o cara passando sermão em Jesus. Você é o único que não teve... Gente, nós, seres humanos, somos muito, com perdão da expressão, somos muito patéticos. Nós, às vezes, fazemos coisas muito ridículas. Todos nós. Não tiro ninguém. Eu não me tiro, nem tiro ninguém. Às vezes, a gente faz coisas que beiram o ridículo. Ele estava falando com Jesus. Ele não sabia que era Jesus. Você é o único que não sabe. E aqui que Jesus fez? Falou: pai, manda um raio. Senhor, estirpa da terra. Jesus fez o quê? Uma nova pergunta. E lhes perguntou do que se trata. É que eu aprendo que o nosso Deus é longânimo. Nosso Deus é misericordioso. A gente precisa ser também, que às vezes a gente é muito nervosinho. Igual Jonas. O nosso Deus é longânimo, misericordioso. Jesus estava diante dos discípulos. Eles falam isso para ele: o senhor, você não estava lá em Jerusalém, não sabe não? Ao invés de Jesus dar logo uma lapada nele, fala: ó, do que se trata? Vamos lá, fala aí. E aí, pulando para o versículo 25, aí sim, Jesus dá um aperto neles. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando lá por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde,
e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Leia o versículo 32 em voz alta comigo, por favor. E disseram um ao outro. Quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. De novo, agora não uma mulher, mas 2 homens estão diante de Jesus e não reconhecem que é o Senhor. E Jesus conta tudo que está na Bíblia, fala, a Bíblia falou, a Escritura, a Bíblia deles, o Antigo Testamento, a lei, Moisés, revelou, os salmos apontavam para a vinda do Messias e que ele deveria sofrer. E vocês não creram, mas no partir do pão, Jesus se revela a eles. E eles falam, não nos ardia o coração. Tem hora, irmãos, que a gente, como dizia, perdoe citar mais uma vez o testemunho do Nelson, mas tem hora que a gente espera receber assim um anjo falando conosco, algo extraordinário acontecer, mas às vezes o que vai acontecer, que vai confirmar que é o Senhor que está falando contigo, é o teu coração arder e você ter essa convicção, Deus está falando comigo. Foi o que eles viveram. Seu coração ardia e eles tiveram convicção de que Jesus estava ali. Voltando em João 20, já estamos caminhando para o fim. João capítulo 20. Vimos no versículo 15 que ela falou para Jesus, achando que era o jardineiro, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu levarei. E aí no versículo 16, Jesus chama ela como? Jesus chama ela pelo nome. Jesus disse, Maria. Na mesma hora ela identificou que era o Senhor. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. O Timothy Keller, no seu livro que eu tenho mencionado, ele fala algo muito importante. Não basta nós crermos que Jesus morreu pelas pessoas. Não basta nós sabermos o que está escrito na lei, nos profetas e nos evangelhos, e nas epístolas e no Apocalipse, no livro de Atos. Isso é importante. Mas não basta a gente saber que Jesus morreu pelas pessoas, que Jesus morreu para salvar um povo para si. Nós precisamos saber que Jesus morreu por nós, que Jesus morreu por mim. Jesus chamou Maria pelo nome. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Cristo. Isso é como é cartão de crédito, né? Pessoal e intransferível. Você precisa ter a sua experiência. A experiência de cada um é particular. Se você olhar nesse próprio capítulo, você vai ver que João agiu de um jeito, chegou e deu talvez uma tremida diante do sepulcro e não entrou. Pedro entrou logo e Pedro pensou uma coisa, João outra. Maria viu Jesus e não entendeu que era ele. Mais à frente você vê Tomé, que falou que ainda que ele aparecesse diante dele, ele não creria, alguma coisa assim, e Jesus aparece e repreende a incredulidade de Tomé. Cada um teve uma reação à ressurreição de Jesus. Então não espere que a pessoa que está ao seu lado, ou o seu familiar, tenha a mesma experiência com Deus que você teve, mas cada um tem que ter uma experiência pessoal e ouvir Jesus te chamando pelo nome. Maria, Lourdes, Ana, Priscila, Rolis, Ney, Ana Carolina, Hércules, Deus nos chama pelo nome, irmão. Ele não falou para Maria assim, ó, você aí, sou eu, não está vendo não? Mas ele de forma carinhosa e amorosa chamou Maria, e ela ali reconheceu que era o Senhor. Cada um de nós precisa ter uma experiência particular com Cristo. Nesse livro que temos trabalhado com os homens, eu aprendi algo, reforçou algo que eu já tinha no meu coração, mas que eu tenho sempre lembrado. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Às vezes eu acordo pelas madrugadas, a Tatiana já sabe que quando eu sumo da cama, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, eu estou orando pelas crianças, ou estou simplesmente bebendo uma água mesmo. Mas aí eu vou na cama de um por um, boto a mão na cabeça, Senhor, abençoa. Abençoa o menorzinho aqui. Esse Down continue sendo um exemplo, que essa criança é um milagre. João, tem um mistério ali que a gente... Eu acho que a gente está começando a entender que o João, sei lá, que Deus vai fazer com a vida daquele menino. Mas Senhor, guarda, segura esse menino aqui, que esse menino é uma bênção. O Senhor pega a Raquel, seja menos geniosa. Eu creio em milagres. Eu creio que o Senhor pode mudar a sorte de qualquer pessoa. Guarda essa menina, que ela seja mais calminha. Ela tenha mais alegria de dançar e feliz. Senhor, toma o Daniel, que ele seja mais calmo. Meu Deus, parece uma formiga atômica. Senhor, guarda, abençoa, fortalece. Ore pelos seus filhos e ore para que eles tenham a experiência deles com Deus. Ensine.
inculque, insista, fale, ensine com seu exemplo. Deixe seu filho ver você de joelhos dobrados orando ao Senhor. Deixe seu filho ver você lendo a Bíblia. Deixe seu filho ver você cantando louvores com ele no culto doméstico. O Daniel inventou um negócio agora que eu achei ótimo. Que agora ele inventou né, que a gente sempre fala com eles. O culto doméstico é o quê? Oração, louvor e palavra. Só isso. Aí ele faz um papelzinho, oração 1, que é do início. Aí palavra ele chama de evangelho, louvor e oração 2. Aí ele sorteia. Aí quando não sai o que ele quer, ele pede para sortear de novo. Quando ele quer cantar, ele fala, não, então faz de novo, até ele cantar, cai no louvor, mas tudo bem. O importante é que ele, aí ora, a Raquel caiu na oração 1, então você ora, Raquel, a mamãe é a palavra hoje. O papai vai cantar, e o Daniel vai orar no final. A gente faz lá, eu já pensei, vou inventar um jogo aí para eles fazerem, que é uma forma de trazê-los para o culto doméstico, para orarmos juntos, orarmos por causas da igreja também. Apresentamos ele, ora por tal situação, orarmos juntos em família, mas nós precisamos orar também que eles tenham a experiência deles com Deus. Porque isso você não vai poder imprimir no coração deles. Eles precisam estar diante de Jesus, ver Jesus e reconhecer que é Jesus e ouvir Jesus chamando a voz, chamando o nome deles. Como um dia você ouviu. Não é assim? Um dia Jesus falou o seu coração. Você teve a sua experiência particular com Cristo, que mudou a sua história. E tudo aquilo que ele falou ao longo de 3 anos de ministério, é necessário que o Filho do Homem seja preso, açoitado, entregue aos líderes dos judeus, seja morto, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará dentre os mortos, que você ouviu a vida inteira e parecia só uma historinha que você está cansado de ouvir, ou cansado de ouvir, aquilo se torna realidade de vida na sua vida. E foi o que aconteceu com Maria. E ao versículo 17, Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Olha que curioso, por que Jesus falou isso para Maria? Porque pensa Maria, Jesus libertou ela dos demônios, ela caminhou com Jesus, Jesus morreu, ela estava chorando, Jesus aparece diante dela, chama ela pelo nome, ela deve ter falado, não Jesus, agora eu não vou deixar você ir mais não. Vai que você desaparece de novo. Agora eu vou ficar agarrado contigo. Não me detenha, que eu tenho mais o que fazer. Mas vai lá falar para os seus filhos que eu apareci. Você foi a primeira, segundo o relato de Marcos 16, a ver o Cristo ressurreto. Se o Evangelho fosse, com perdão da expressão, uma fake news, dificilmente uma mente humana teria colocado uma mulher, porque nós entendemos que a mulher ela tem o mesmo valor que o homem. A mulher foi criada à imagem e semelhança do homem. A mulher deve ser valorizada assim como o homem, embora tenha papéis diferentes na família, na igreja e na sociedade. Mas naquela cultura a mulher não tinha valor nenhum. Então Jesus primeiro aparecer para mulheres é uma evidência de que isso aqui não foi inventado, aconteceu assim mesmo. Se fosse para inventar, eles podiam inventar de uma forma diferente, que seria melhor aceito por aquela cultura. Mas aconteceu isso de fato. E Jesus apareceu para uma mulher, para mulheres e especialmente para Maria Madalena, ele travou esse diálogo. E a sua vida foi transformada. E o que ela faz? Depois de ter uma experiência com Jesus, ela obedece e anuncia, versículo 18. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Se a gente tem uma experiência com Jesus, irmãos, isso tem que fazer com que nós anunciemos isso aos outros. Jesus mandou anunciar Maria Madalena e manda a nós também ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28. Jesus nos ordena e a gente tem que fazer esse anúncio. Então, para concluir, precisamos pedir ao Senhor que Ele se revele a nós enquanto caminhamos rumo a Emaús, enquanto choramos as nossas dores e não vemos. Alguém disse que os olhos embargados, olhos com lágrimas, não enxergam muito bem. Então, em meio às lágrimas, às vezes você não vê claramente que Jesus está ao seu lado, que Ele está à sua frente, até que Ele te chame pelo nome. Então, peça, Senhor, me chama pelo nome. Segunda aplicação, questione suas convicções. Às vezes a gente fica muito arraigado aquilo que a gente... Eu sempre aprendi assim, sempre soube. Deixe o Espírito Santo quebrantar nosso coração, o seu coração, e confie no que Deus revela na sua palavra. Jesus está falando o tempo todo, eu falei que isso ia acontecer assim, a lei e os profetas falaram que isso ia ser assim, e aconteceu. Então o que Jesus fala vai acontecer. O que Jesus promete na sua palavra vai acontecer. Um dia Ele voltará em grande poder e glória, estaremos para sempre na presença do Senhor. E o que você tem feito com a sua vida até chegar a esse grande dia? Que o Senhor te dê um encontro. Se você, como Maria Madalena, já teve um encontro com Jesus
que você tenha novos encontros, em que você ouça o Senhor te chamando pelo nome. Se for necessário que suas convicções mais profundas sejam revistas, e que você creia verdadeiramente que essa palavra não é palavra de homem, que o que está relatado aqui foi dito pelo próprio Deus e vai se cumprir. Amém? Vamos orar, nós vamos participar da ceia do Senhor, que os diáconos que venham